Convido os irmãos para abrirmos em 1 Coríntios. Eu gostaria de avançar, terminando esse bloco aqui que vai até o versículo 17 do capítulo 1, mas contextualizando com aquilo que eu até fiquei satisfeito comigo mesmo. Eu fui escutar minha primeira mensagem que eu falei de Coríntios, e eu mencionei aqui, né, o final do capítulo 2 e o início do capítulo 3. E na ocasião eu disse assim, irmãos, obrigado, Tassi. É por meio dessa informação que eu vou me aproximando desse livro, eu vou interpretando. Muita ajuda quem pouco atrapalha. É dessa forma que eu vou me aproximando desse livro, e parece que, pelo menos, a forma como eu tenho meditado e me aproximado dessa importante carta de repreensão que o Espírito Santo nos deixou, ao mencionar uma igreja operosa, uma igreja que trabalhava, uma igreja que tinha dons, uma igreja que servia, mas o Espírito Santo ele dá uma estaca ali, sentenciando eles que eles eram carnais. Então, acaba que toda a leitura que eu faço dessa carta, eu vou e volto baseado nessa informação. Quando estamos terminando esse primeiro bloco aqui, que vai até o versículo 17, essa é uma primeira indicação de uma igreja carnal. É uma igreja que começa a olhar os homens e não olhar o espírito que move os homens. Começa a fazer comparação de ministérios. Começa a tomar medidas para ver quem que é o maior, quem tem mais poder. É uma igreja que se divide em fãs-clubes de pessoas. Se dividem em falar quem fez mais. É uma gincana gospel. É uma competição para ver quem é o maior entre eles. E então, no versículo 14 do capítulo 2, eu queria usar isso como pano de fundo para terminar essa reflexão. Paulo fala assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga ou discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor e que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. É nesse ponto que me parece, e minhas meditações todas estão desembocando nessa luta interna minha, porque no versículo 13, né, no versículo anterior que nós lemos, Paulo fala que nós conferimos coisas espirituais com coisas espirituais. Fomos chamados para andarmos em espírito, sermos adoradores de Deus em espírito. Termos uma realidade que se dá a partir de um discernimento espiritual. O Senhor tem esse milagre para nos oferecer, né, de sermos aqueles que enxergam o invisível, que andam nessa terra não usando as métricas, os parâmetros, os indicadores naturais, terrenos, que os olhos físicos veem. Quem faz isso é o homem natural. O homem espiritual, uma vez que lhe foi dado a mente de Cristo, ele começa a enxergar todas as coisas na perspectiva de Cristo, do seu reino, da sua autoridade, da sua glória. Começa a enxergar os inimigos de Cristo e todo espírito que é um espírito do anticristo. Tudo aquilo que tenta fazer com que o Senhor Jesus não seja o nosso centro. Aí se manifesta o espírito do anticristo. E não precisa fugir da religião. Qualquer situação em que tira o Senhor Jesus do centro, ele é um espírito inadequado. Ele vai gerar deformações, porque o Senhor Jesus é o centro. Ele é o nosso destino. Ele foi o nosso início, ele é o nosso meio e ele é o nosso fim. Fomos salvos para que Jesus Cristo seja o nosso Senhor.
Essa expressão bonita que aparece em Judas, né? Na minha expressão em português aqui está soberano Senhor, né? No original grego é déspota, Kyrios. É o Senhor supremo, absoluto, aquele que tem toda a palavra final. Nós não questionamos seus comandos, nós não questionamos seus mandamentos, nós nos submetemos a um déspota, Kyrios, um soberano Senhor, alguém que tem a definição, o poder de nos definir, poder de falar quem somos, o que fazemos, como nós procedemos. Então é claro, Satanás e o inferno querem lutar contra essa verdade. Então o grande dilema que nós temos vivido, e já está profetizado, irmãos, eu não estou aqui sendo pessimista, já está profetizado, tanto em 2 Pedro capítulo 2 como no livro de Judas, é que no final dos tempos os homens se cercarão de falsos mestres e eles recusarão se submeter à soberania de Cristo. Eles querem só a salvação que Jesus pode dar, mas eles não querem a sua soberania. Eles não se prostram diante do Senhor e falam assim: Senhor, eis aqui minha vida, pertenço a Ti. O Senhor me comprou para o Senhor. O problema ou o desafio que temos é que adentrarmos nessa realidade, ela não se dá na dimensão da razão. Ela não se dá com armas humanas e naturais. Ela se dá numa realidade espiritual. E nisso nós somos profundamente checados. Porque as coisas espirituais, elas se adensam e se realizam espiritualmente. Paulo aqui, ele traz uma sentença: ô Coríntios, vocês são carnais. Vocês deveriam ter avançado numa realidade espiritual, mas vocês não avançaram. Vocês permaneceram num estado de infância, num estado de imaturidade. E essa ameaça paira sobre todos nós. Talvez seja a grande questão nas minhas reflexões sobre o livro de Coríntios, pedir ao Senhor que Ele me dê colírio, porque que fracasso será, seja daqui a pouco ou daqui a alguns anos, eu chegar diante do meu Senhor e perceber que eu não cresci, né? Eu andei igual menino nessa terra, correndo atrás de brinquedos, de enganos, coisas vãs, correndo atrás de coisas temporais. E o Senhor fala: Pablo, você jogou fora a sua vida. Muitos naquele dia me dirão: eu fiz, mas eu não fui seu Senhor. Jesus Cristo é o Senhor e Ele precisa nos constranger a esse desejo por causa do seu amor. É um constrangimento que brota do amor. Um morreu por todos, logo todos morreram. E aqueles que agora vivem para Ele. Vivem para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vida cristã é nesse radicalismo, irmãos. E às vezes a gente se confunde, porque a gente começa a pregar as questões externas, né? Começamos a pregar sobre coisas que temos que fazer e esquecemos do mais importante, é o que nós devemos ser. Essa mudança de natureza que o Senhor nos convida a participar. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho nessa manhã, trazendo uma figura aqui do Velho Testamento, com respeito a dois irmãos da tribo de Levi, muito conhecidos aqui, Moisés e Arão. Se os irmãos puderem abrir comigo aqui em Êxodo, capítulo 33, e eu gostaria de encorajar os irmãos nesse caminho de pedirmos ao Senhor que nos faça crescer. Existe um caminho nas Escrituras que eu entendo que é um caminho que nós não devemos jamais abrir mão. É muito parecido com o que nós aprendemos com Marta e Maria. Há o caminho do ativismo, do serviço ao Senhor. Há o caminho de estarmos trabalhando para Ele. Mas o próprio Senhor fala que Maria escolheu a melhor parte. Então há um caminho de melhor parte. É um pouco do que fala também o começo de Coríntios 13. Quando Paulo ele passa um capítulo inteiro falando sobre dons e sobre o nosso serviço no corpo. E ele fala: irmãos, escrevendo para esses irmãos, existe alguma coisa que eu quero falar para vocês que é um caminho mais excelente. E ele então apresenta o amor. E é
é essa luta de nós não abrirmos mão das coisas mais excelentes, de nós não abrirmos mão da nossa melhor parte, daquilo que o inimigo tenta furtar, nos distrair, tirar da nossa experiência de fé, porque nós começamos a olhar para muitas outras coisas. Aqui no capítulo 33 de Êxodo, existe essa interessante expressão, e como o Espírito Santo registra essa experiência de Moisés, no versículo 7, fala: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Senhor, nós te agradecemos tanto pelo teu Espírito Santo. Agradecemos tanto pela tua palavra, Senhor. E queremos associar a tua palavra à nossa fé e queremos associar, Senhor, um coração ensinável diante do ensino, da instrução do teu Espírito Santo. Por isso fala ao nosso coração, Senhor. Renova a nossa mente, Senhor. Joga a luz nas nossas trevas, Senhor. Senhor, nos aproxima mais da tua realidade, da tua verdade, que é a própria pessoa do teu Filho. Por isso, por amor do teu nome, nós suplicamos. Fala conosco agora em nome do Senhor Jesus. Se os irmãos puderem abrir aqui no início de Êxodo, quando o Senhor chama Moisés para libertar seu povo da tirania do Egito, essa é a proposta da minha alegoria, queria que os irmãos considerassem. Eu queria propor para os irmãos uma alegoria, Moisés e Arão sendo a nossa experiência do homem exterior e o homem interior. Então, Arão sendo aquilo que se externaliza de quem somos. Aquilo que as pessoas podem ver, aquilo que as pessoas podem tocar, aquilo que as pessoas escutam, aquilo que as pessoas percebem e sentem. Arão é a figura do nosso serviço. Arão, aqui a gente conhece a história, Arão foi constituído sumo sacerdote em Israel. É em Levítico, em Números, que nós temos muita instrução para como Arão deveria trabalhar e servir. É Arão que tem que trabalhar todos os sacrifícios, como ele e a sua família deveriam sacrificar os animais, limpar os animais, oferecer seus sacrifícios no altar, os seus holocaustos, suas ofertas pacíficas, os seus óleos, os seus manjares. É Arão que as Escrituras vão dizer como ele deveria se vestir como sacerdote, que tipo de roupa, que tipo de linho, que tipo de procedimento. É Arão que foi chamado para trabalhar as festas e conduzir o povo ao Senhor. Arão é o nosso homem exterior que o Senhor nos chamou para trabalhar e servir. Moisés, o convite que eu faço para os irmãos considerarem dentro dessa figura, é o nosso homem interior. É o homem, como lemos aqui, é o homem da comunhão com Deus. É o homem que se aproxima do Senhor fora do arraial, fora da bagunça, fora do barulho, para ouvir Deus falar, para ver Deus face a face, para ser amigo de Deus. Não houve na história de Israel ninguém semelhante a Moisés, que Deus falava face a face como um amigo conversa com outro amigo. E é nessa fusão que eu gostaria muito de te encorajar, considerando 3 situações. A primeira, só para confirmar minha tese, está aqui em Êxodo 4, quando o Senhor chama Moisés para libertar seu povo, e Moisés está relutante, né, não querendo. No versículo 14, o Senhor fala
acerca do seu irmão levita, que eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Na continuação, no versículo 1 do capítulo 7, também é um texto parecido. Fala, então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como um Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. E esse é o convite que eu faço para você considerar. Que nós temos um homem interior, um homem espiritual, que nasceu de novo em Cristo, que nasceu pelo poder do Espírito Santo, em que Deus deseja se conectar numa verdadeira comunhão e nos falar as coisas que devemos falar e nos ensinar as coisas que devemos fazer e instruir nosso homem exterior, o nosso homem da convivência, o nosso homem que se casa, o nosso homem que tem filhos, o nosso homem que vai trabalhar, o que ele deve fazer. Arão será como Deus. Moisés será como Deus, Arão será como profeta. Arão fará tudo o que Moisés falar. E Moisés falará tudo que Deus o instruir. Então, é nessa realidade de um homem espiritual que desenvolve a capacidade de ouvir a voz de Deus, que ele instrui o seu homem exterior a trabalhar e a servir. Porque se Arão é esse sacerdote que trabalhou e fez muitas coisas, toda a instrução foi dada por meio de Moisés. E toda a instrução que Moisés deu a Arão foi por meio de Deus. Então, quem foi o fiel na casa de Israel e foi fiel segundo o modelo que recebeu? Moisés. Moisés que trouxe o modelo para Arão. Arão não inventou a moda. Arão não falou assim, não, vou fazer do meu jeito. Arão fez o que Moisés ordenou o que ele deveria fazer. E Moisés não inventou a roda. Moisés fez o que Deus ordenou ele a fazer. Então nós temos aqui essa figura de um homem espiritual profundamente ligado a Deus, que sabe a vontade de Deus. E ele então orienta e dirige o seu homem exterior a trabalhar e a servir. Se os irmãos lerem com atenção Levítico e Números, ali as expressões todas, quase todos os capítulos começam assim. Disse o Senhor a Moisés, dize a Arão. Disse o Senhor a Moisés, ensina a Arão. Disse o Senhor a Moisés, ordena a Arão. Disse o Senhor a Moisés, ensina os filhos de Israel. Porque é por meio de Moisés que o Senhor trouxe instrução espiritual. Todos nós temos um homem interior. Talvez alguns de nós estão com ele bastante apagado. Talvez estamos bastante afastados dessa realidade. E talvez seja porque nós não temos feito o que nós acabamos de ler em Êxodo 33. Quando eu falei sobre solitude, Levi mandou uma mensagem carinhosa e me encorajou a continuar falando sobre solitude. Ele achou que eu falei rápido demais. Mas eu acho que hoje a gente volta a falar sobre solitude. É porque eu não sei, porque eu tenho muitos anos de caminhada com o Senhor, cresci na igreja, eu não tenho outra vida sem CS, mas eu não sei quando foi que nós paramos individualmente de entender que não há vida cristã sem sairmos do arraial e termos comunhão com Deus fora da confusão, do barulho, das atividades e montarmos uma tenda para congregarmos com Deus. Eu não sei quando foi. Eu não sei quando foi que você acha que a sua vida cristã é normal. Sem tirar 15 minutos para estar diante do Senhor. Eu não sei quando foi que nós paramos de nos encorajar a ter uma vida de solitude. Não sei. Eu não sei quando foi que nós queremos servir como Arão sem termos uma experiência de Moisés. Sem ter um homem interior que nos instrui, que ouviu a voz de Deus,
que sabe o que Deus quer. Então nós nos lançamos a uma realidade muito perigosa, muito religiosa. Né? As crianças cresceram, né? Eu acho que João talvez tenha crescido aqui nas salinhas, aquele corinho que a gente cantava, né? Quem não ore, a Bíblia não lê, diminuirá. Quem ora e lê a Bíblia, crescerá. Vocês conhecem esse cântico? Conhece, João? Então vem cantar aqui. Não. As crianças que estão de 10 a 12 anos aqui com a gente hoje, conhecem. Mas parece que a gente não acredita nisso. Como é possível você se lançar para ser um sacerdote do Altíssimo sem saber o que Moisés tem para te dizer? Sem saber o que o Senhor tem para te falar? É uma loucura. Queremos ser maridos santificados, esposos santificados, queremos ter um casamento protegido, nós queremos ser bons pais, queremos ser bons filhos, queremos ser bons servos uns dos outros e não temos a capacidade de sairmos do arraial. Os irmãos perceberam essa expressão? Moisés armava a tenda bem longe do arraial. Eu preciso ter um momento longe da minha esposa, longe da opinião dos presbíteros, longe do YouTube, longe das músicas, longe dos cultos. Eu preciso desenvolver um bom hábito de estar na presença de Deus e permitir que Ele me fale, ou vocês acham que Ele não falará? Acerca das nossas ansiedades, acerca das nossas depressões, acerca das coisas que nos angustiam, acerca das nossas loucuras, nossos pecados, nossas contradições, nossas idiosincrasias, nossos costumes malucos, nossos hábitos desenfreados. É sair, irmãos. É sair desse perigo que temos de ter uma agenda religiosa que nos engana. Uma atividade, muita coisa, muita reunião, sempre com os irmãos. Achar que passar um sábado inteiro comendo churrasco com os irmãos é comunhão espiritual. Não dá, irmãos. Não dá para a gente achar isso. Não é isso. E o nosso Arão, o nosso serviço ao Senhor, ele necessita de um homem interior que está guiado, dirigido, conduzido por Deus. Nós temos perdido essa capacidade, né, de estarmos a sós com Deus. Não há, na minha opinião, não há vitória contra o pecado. Não há um caminho de entender as coisas profundas de Deus e crescermos espiritualmente, sairmos da meninice e começarmos a nos tornar adultos, se eu e você não tivermos o costume, a necessidade de deixar em algum momento tudo para fora e entrar na tenda da congregação. Agora é eu e Deus. E eu preciso ter a coragem de ouvir a voz dele nas coisas que eu sei que eu preciso abandonar. É nessa segunda experiência em que Moisés desce do monte, seu rosto brilhava. Os homens olhavam e temiam ele, porque esse homem interior, o Senhor quer nos iluminar de tal maneira, irmãos. O Senhor quer nos iluminar de tal maneira que nós não seremos mais enganados por falsos profetas e falsos espíritos. É na tenda da congregação que o Espírito Santo, ele nos cerca, nos instrui, nos ordena e nos abençoa para o serviço. Tragédia nossa, sairmos para o serviço sem a instrução de Moisés. E esse é o exemplo aqui de Êxodo 32. A primeira coisa que eu gostaria de falar para os irmãos. Porque Êxodo 32, a experiência do bezerro de ouro, qual que é a conclusão do povo e de Arão? Moisés tarda em vir. 40 dias Moisés estava no Monte Sinai. Então, começa lá em Êxodo 19 para o 20. O Senhor chama Moisés para o monte. Moisés sobe para o Monte Sinai e começa a receber de Deus suas instruções. E passam-se 40 dias. O povo já fala assim, nós nem sabemos se ele está vivo. 40 dias é muito tempo, irmãos. E por falar em muito tempo, nós vamos ver isso aqui em Êxodo 32. É porque nós falamos, quem não quer ser como Moisés? Quem não quer ser como Moisés? Quem não quer ser uma pessoa que Deus fala e Deus ilumina e nós não andamos confundidos? E todas as situações da nossa vida, eu disse todas, o Senhor tem uma palavra de instrução. Por que nós
Queremos, mas não somos, porque o preço que Moisés pagou foi altíssimo. Foi altíssimo, irmãos. Não é fácil. Sair, montar uma tenda fora do barulho, da opinião pública, do que os homens pensam, do que os homens acham, e falar, não, eu quero ouvir o que Deus tem para mim. E nem sempre as coisas são instantâneas. Aqui em Deuteronômio 9, capítulo 9 e 10, 4 vezes, é até fácil de decorar, Deuteronômio 9, 9 e Deuteronômio 10, 10, nós temos Moisés fazendo menção das 2 vezes que ele subiu no Monte Sinai. E nas 2 vezes que ele subiu no Monte Sinai para receber a lei, os irmãos lembram? A primeira vez ele subiu, o Senhor deu para ele as tábuas, escreveu seus mandamentos. E nesse processo que Moisés estava ali, contemplando a Deus, ouvindo de Deus, o povo lá embaixo começou a pressionar Arão. E Arão, refém da opinião do povo, Arão, refém do que os outros pensam, do que os outros acham, sem ter Moisés próximo de si, Arão, então, ele faz o bezerro de ouro. Então, e nós temos esse paralelo. Veja se isso não é impressionante. Arão fala com o povo, pega todas as peças de ouro que vocês têm, suas argolas, seus anéis, eles trazem para Arão essas peças de ouro. Ele derrete, ele faz um bezerro de ouro. As escrituras dizem que ele faz esse bezerro de ouro e ele então, ele apregou, ele faz um altar para o bezerro de ouro. Então ele não faz apenas o bezerro de ouro e fala assim, eis aqui os deuses que vos tiraram do Egito. Ele constrói um altar para esse bezerro de ouro. Ele apregoa festa ao Senhor no dia seguinte. Arão chama a turma toda e fala assim, pessoal, amanhã é festa ao Senhor. E as escrituras dizem que no dia seguinte o povo madrugou, acordou cedo, ofereceu holocaustos, ofertas pacíficas, comeu, bebeu e se alegrou. Nós temos essa história, nessa figura de um homem longe de Moisés. Arão querendo servir sem clareza, sem essa intuição espiritual que sabe a vontade de Deus. Por quê? Porque ao mesmo tempo que nós temos Arão conduzindo esse povo a esse mau caminho, nós temos Moisés prostrado diante de Deus, 40 dias sem comer, sem beber, direto de Deus, ouvindo dele. Quais são os 2 primeiros mandamentos que Moisés ouviu? Não terás diante de mim outros deuses. Não farás para ti imagens de escultura e não prestarás a eles culto. Deus fala isso para Moisés. E Arão, sem estar tendo comunhão com Moisés, faz exatamente o contrário. Essa é a nossa história, irmãos. Perdoa-me te incluir nela. Essa é a minha história. Quantas vezes eu quero fazer alguma coisa para o Senhor, mas eu tomo decisões sem ter antes estado na tenda da congregação, sem ter visto Deus, sem ter clareza que Deus me falou para isso. E aí, na minha brilhante ideia de servir, eu trago morte. Também acho que indicador de alegria, de popularidade, indicador de coisas ao Senhor não serve de nada. Eles acordaram de madrugada, pessoal. Acordaram cedo. Vocês já viram esse tipo de gente falando isso? Não, é melhor, né? Entre isso ou boate, entre ir para essa coisa aqui que eles estão botando o nome de Jesus em cima e fazendo coisa, ou meu filho ir para uma boate, é melhor esse esquema aqui de Jesus, não é? Não, entre esse problema e esse problema, não. Moisés não está aqui. Deus falou para Moisés outra coisa. Mas olha só, nós estamos fazendo uma festa para o Senhor. Nós estamos nos alegrando, nós estamos comendo e bebendo. O Senhor não tolerou isso. O Senhor não perdoou o seu povo.
O Senhor não aceitou isso. Porque é uma aparência de ouro, é uma aparência de divindade. Querem oferecer ofertas ao Senhor, mas é um bezerro. Não é Jeová. Em nome do Senhor faz muita coisa. E o Senhor não pode tolerar. Porque não vem da instrução dele para Moisés. É uma boa ideia humana para responder às demandas do povo. O desejo do povo. E isso, o próprio Paulo usa essa história aqui em 1 Coríntios 10. Não vos torneis idólatras, como foi o povo. Eles comeram, beberam e morreram no deserto. Porque eles não ouviram a voz de Deus por meio de Moisés. Eles não iluminaram o seu espírito. Eles não entenderam quem é o Senhor, a sua santidade. Então Deus está falando, não façam isso. Nós falamos enquanto povo, Senhor, nós estamos com uma ideia brilhante. Nós vamos te desobedecer naquilo que o Senhor nos mandou, mas nós vamos fazer um monte de coisa em teu nome e para o teu nome. E o Senhor fala, eu não aceito. Não aceito. Leiam Isaías capítulo 1. Príncipes de Sodoma, povo de Gomorra, não aceito vossos sacrifícios, não aceito os vossos holocaustos. Quando eu escuto vocês cantando a mim, eu tenho nojo, eu viro o meu rosto contra vocês. Os meus olhos não estão nisso. Purificai vossos corações, limpai a vida de vocês. E nós achamos que vamos agradar a Deus com o nosso Arão, sem termos clareza no nosso Moisés. Sem ter unção, entender a vontade de Deus, porque se eu leio nas Escrituras, irmãos, vejam se não é difícil e embaraçoso para nós. Se a gente lê nas Escrituras, Romanos 12, por exemplo, não sejais sábios aos vossos próprios olhos e aprenda a honrar o seu irmão mais do que a você mesmo. Moisés. Não, pode deixar, irmãos. Eu vou trazer um estudo todo dia para os irmãos, vou pregar, vou falar, mas com meu coração cheio de ódio, meu coração considerando que eu sou mais sábio. Qual dos dois? Você acha que o Senhor vai ter prazer nisso? Nós chegaremos em Coríntios 3. Não se pode lançar nenhuma obra sem ser no fundamento certo que é Cristo. E naquele dia, todas as nossas obras serão checadas. E tudo aquilo que não foi feito em Cristo não subsistirá na presença de Deus. Porque Deus não pode aceitar nada sem a sua unção, sem a sua direção, sem a sua permissão. Mas nós somos tão habilidosos para fazer tantas coisas em nome do Senhor, que se a gente examinar as Escrituras, nós estamos ofendendo a sua santidade. Estamos ofendendo a sua direção. O Senhor nos manda uma coisa na palavra, nós claramente desobedecemos ela. Mas está todo mundo alegre. Está todo mundo comendo, está todo mundo bebendo. Nós estamos fazendo uma festa para o Senhor deve estar nisso aqui. É porque nos falta comunhão fora do arraial, para ouvir a voz do Senhor nas coisas santas dele. Nos falta esse Moisés interior, aquele que se torna o nosso Deus para que Arão seja a nossa boca. A instrução e a direção precisa do Espírito Santo que faça com que o nosso homem exterior seja apenas um profeta dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Além de Deuteronômio 9 e 10, temos essa informação impressionante, porque aqui em Êxodo 32, então Moisés desce do monte, né? Ele vê a situação, ele quebra as tábuas, ele traz disciplina, aí nós temos esse processo que aí a tribo de Levi fica, né, em favor de Moisés. É por isso que o Senhor depois fala, bem, só a tribo de Levi vai me servir no sacerdócio, todas as outras não servirão. Mas às vezes a gente lê muito rápido isso e a gente acha que foi tudo de uma hora para outra. Mas quando lemos Deuteronômio 9, no versículo 18, nós vamos descobrir que quando Moisés desce do Monte Sinai e vê aquela idolatria, ele também fala, 40 dias estive diante do Senhor, não comi pão, não bebi água, clamando ao Senhor para que ele perdoasse seu povo. No versículo 20, Moisés ele fala, porque muito se irou o Senhor contra Arão para o destruir, mas eu intercedi por ele. Na continuação de Deuteronômio 9, no versículo 25,
Moisés vai voltar a dizer que quando teve aquela tragédia, né, de Números 13, quando os espias voltam, dando bomba, falando, não vai dar entrar não. Não tem como entrar. Essas promessas de Deus para nós, né, e o povo então se rebela contra Deus. Vamos voltar para o Egito. Esse Deus nosso aí, ele fala uns negócios aí que não cumpre, ele é fraco, os gigantes são maiores. Também ali em Deuteronômio 9, 25, Moisés fala, eu então fiquei 40 dias diante do Senhor, clamando para que o Senhor perdoasse o povo. Irmãos, em um pequeno trecho ali, nós não sabemos se tem outras situações. Mas nós descobrimos em Deuteronômio 9, 10, que Moisés ficou 40 dias sem comer, sem beber no Monte Sinai pela primeira vez. 40 dias, 40 noites sem comer e sem beber, para pedir perdão pelo povo diante do Senhor por causa do bezerro de ouro. 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, por causa da incredulidade do povo em Cades Barneia. 40 dias sem comer, sem beber, na segunda vez que ele subiu no Monte Sinai, para que o Senhor devolvesse a ele as leis. Eu te pergunto, irmão, você está disposto a pagar esse preço? Nós queremos que Deus fale conosco face a face, mas nós não queremos pagar preço algum. O jejum é aquilo que nos leva a um desespero para ouvir Deus e nos afastar das coisas dessa terra. Nós não damos conta de 4 dias. 40 dias, irmãos. Você consegue falar, Senhor, eu preciso que a tua palavra, os teus mandamentos sejam gravados no meu coração. Você está disposto a pagar o preço de se afastar do arraial e falar, Senhor, nada é mais importante para mim de que o Senhor abra os meus olhos. Você está disposto a ficar sem comer, sem beber, se afastar e clamar por 40 dias para que o Senhor derrame seu perdão aos seus irmãos? Não é fácil. Quando nós falamos de Moisés, é uma experiência muito profunda de intimidade com o Senhor, que nós queremos ter, mas nós não queremos pagar o preço. O Senhor não destruiu Arão, porque ele ouviu a súplica de Moisés. E talvez seja esse exercício que temos, porque nós queremos, vou falar de novo, o nosso Arão quer que o nosso casamento seja blindado, abençoado, livres das pragas do Egito, mas não queremos pagar preço nenhum por isso. Enquanto nós não saímos do arraial e falar, Senhor, eu preciso ouvir tua voz, entender como eu posso ser um marido melhor, como eu posso ser uma esposa santa. Senhor, eu preciso, Senhor. Aí alguém vai oferecer, porque, na minha opinião, aqui não é, esse jejum aqui está longe de ser qualquer receita humana de bolo. Está longe de ser. Nós escutamos um monte de gente pregando aí, vou te ensinar a fazer o jejum de Daniel, 21 dias. Vou te ensinar a fazer o jejum de Moisés, 40 dias. Não é isso. Não é que Moisés falou assim, não, vou fazer um jejum de 40 dias aqui. Não. Ele foi levado pela situação a um entendimento daquilo que lhe era super importante. E ele abriu mão de todas as outras coisas. E talvez essa seja a maior figura de jejum nas Escrituras. Não comi pão, não bebi água, porque eu descobri que nem só de pão vive o homem, mas o homem vive da palavra que procede da boca de Deus. Quem falou isso foi o nosso Senhor Jesus, 40 dias sem comer, quando estava sendo provado no deserto. É porque em alguns momentos da sua vida você fala, Senhor, o que eu preciso agora não é de um lanche, não é de vinho, não é de fé. O que eu preciso, Senhor, é ouvir tua voz. Eu estou perdido, eu não estou entendendo, as coisas estão sobre mim. Eu estou vendo minha família se perder, eu estou vendo meus irmãos se perderem. Senhor, tem misericórdia. Agora é possível? Moisés está lá, começando esses 40 dias sem comer e beber. Depois de 8 horas na tenda da congregação, ele bate e olha o relógio. Nossa, jogo do Atlético. Estou perdendo, o jogo começou. É possível isso, irmãos? Que vida cristã é essa que queremos ter um espírito iluminado, mas nós não saímos do arraial e montamos nossa tenda para termos comunhão com o Senhor fora do sistema,
fora do mundo, fora das coisas dessa vida. Aí você fala, Pablo, ó, você tem até meio-dia para falar. Porque o que eu estou dando para o Senhor Deus é de 11 a meio-dia para ouvir um estudo. Domingo que vem vocês trazem outro. É possível você conseguir ouvir a voz de Deus no seu homem interior, sendo tão naturalista, tão materialista, sem separar tempo ao Senhor? Será que é possível isso? Não tenha dúvida, o Espírito Santo quer falar para o seu homem espiritual as coisas que vão trazer instrução para o seu homem exterior. Quando nós eliminamos o homem espiritual, nós nos tornamos pessoas carnais. Conhecemos a Bíblia, participamos de eventos, participamos de serviços, mas o Senhor nos livre de estarmos fazendo coisas que queremos fazer para o Senhor. E o Senhor fala, não, se você conectar o seu homem espiritual à minha palavra pelo poder do Espírito Santo, eu vou te dar um caminho melhor. A segunda coisa, e meu tempo já foi embora, eu vou falar bem rapidamente, depois os irmãos olham aqui. A segunda coisa que eu queria dizer para os irmãos, então a primeira é buscarmos serviço e termos uma externalidade de fé, sem termos clareza de visão espiritual, é tragédia para nós. É tragédia para nós. Eu acho que isso estava acontecendo com os coríntios. Muita atividade externa, e Paulo então estava clamando para que eles tivessem realidade espiritual, para que aquilo se manifestasse. A segunda coisa que eu queria falar para os irmãos, pegando ali as 10 pragas do Egito, é que há muitas atividades que o nosso Arão, há muitas atividades externas que nós fazemos, que tem no mundo também. Isso não é indicador de nada. Isso é indicador para o homem terreno. Isso é indicador para o homem natural, mas não para o espiritual. Porque o homem espiritual, ele confere as coisas espirituais com as coisas espirituais. Então, se os irmãos lerem com atenção aqui, quando o Senhor envia Arão e Moisés, vocês vão perceber que a primeira vez que Moisés e Arão estão diante do Senhor, de Faraó, é a vara de Arão que se transforma numa serpente. Depois leiam esses capítulos ali. 7, 8, 9, 10 e 11. Aí 12 já é a Páscoa. E é interessante porque nas primeiras pragas e nessa primeira manifestação, o Senhor usa o trabalho, a autoridade de Arão para falar com o Faraó. E o que acontece? Primeira vez ali, não foi praga ainda, os dois se apresentam diante de Faraó, a vara de Arão vira uma serpente, Faraó chama os magos e os encantadores do seu reino, eles também transformam varas em serpente. Vocês podem me explicar isso? Como que funciona isso fisicamente? Vocês conseguem perceber que o reino das trevas também tem muito poder? E o princípio que rege o reino das trevas é uma imitação do reino de Deus. Mas chegamos então nas pragas, e as 3 primeiras pragas são pragas em que o Senhor Deus ordenou Moisés ordenar Arão a fazer sinais. Então a primeira praga é o rio se transformando em sangue, todas as fontes de água. E aí depois nós temos a manifestação dos magos, os irmãos lembram disso? Então assim, o que vai acontecer nessas 3 primeiras pragas? Arão fazia, os magos iam lá depois e faziam também. E de maneira que Faraó tinha o seu coração endurecido por causa disso. Porque tudo que Arão fazia, os magos, ele pedia para os magos e os magos voltavam a fazer. O que nós vamos perceber depois aqui na mudança? E eu acho que isso é muito significativo para a gente perceber. Porque o que talvez eu poderia pegar em termos de aprendizado sobre isso, é que o que define a autoridade do povo de Deus não está relacionado a coisas externas, a coisas de serviço. Não é, olha, nós temos o templo maior do mundo. Não, o mundo também tem templo grande. Não, nós temos riquezas. Não, o mundo também tem riqueza. Quais são os parâmetros? A banda do rock, a banda do louvor, a estrutura financeira. Ah, já sei, já viram esse tipo de paralelo que a gente faz? Marcha para Jesus com a parada gay. Aí meio que a gente vê Jornal Nacional, a gente vê lá, parada gay levou 1 milhão de pessoas. A marcha para Jesus levou 1,5 milhão. A gente, yes, é isso. Somos maiores. É isso? Nós estamos tentando mostrar o reino de Deus pelos serviços. Aí nós falamos assim, não, o nosso Arão dá esmola. Não, o mundo dá esmola também.
convenhamos, o espírita é muito mais caridoso do que o crente. Não, nós vamos ter missionário. Não, o mundo tem também. Não, nós vamos construir hospital. Não, o mundo constrói hospital também. Não é isso que caracteriza uma autoridade singular do povo de Deus. Com isso eu não estou dizendo que nós não devemos fazer essas obras. Com isso eu estou dizendo que essas obras não definem a singularidade da nossa vida cristã. Porque depois desses 3 primeiras pragas, e é muito interessante que essa terceira praga tem uma característica, né, que é a praga dos piolhos. É que os magos tentaram também reproduzir e já não conseguiram. Só que quando chegamos na 4ª praga, a 4ª e a 5ª praga, não é nem Arão nem Moisés, é o próprio Deus, fazendo a praga das moscas e da pestilência do gado. Isso Deus mandou falar, olha, amanhã em tal horário eu vou trazer essas pragas sobre o Egito. Só que eu queria chamar a atenção dos irmãos e irmãs para a 6ª, 7ª, 8ª e 9ª praga, as 4 pragas. Porque essas 4 pragas são pragas que o Senhor envia pela autoridade de Moisés. Depois os irmãos leiam com atenção. Essas 4 pragas não é Arão, não é o Senhor Deus enviando, é o Senhor ordenando Moisés. Então a 6ª praga é a praga da úlcera, onde ele pega cinza, né, pó, e joga assim para o alto. E essa cinza se espalha no Egito todo, e todos então começam a ter úlceras e tumores. E ali nessa 6ª praga nos é dito que os magos de Faraó não podiam mais estar na presença dele, porque eles também foram tomados de feridas e de úlceras. Infelizmente nós não podemos entrar nisso. Dava para pegar uma sessão só para falar disso, mas seria um apêndice do apêndice. E não acho que não é a ideia. Eu sei que alguns irmãos têm um ótimo livro de estudo aqui do Scrogg, que chama Descortinar do Drama da Redenção. Ali na página 133 do volume 1, tem uma tabela grande, onde ele coloca as 10 pragas e os 10 deuses do Egito, que o Senhor ali estava expondo à humilhação. Por que Jeová fez ali? Jeová humilhou os deuses do Egito. Vocês confiam nisso? É sério? A primeira praga lá é o rio, a segunda praga são as rãs, a terceira praga são os piolhos, a 4ª praga são as moscas. Cara, vocês confiam nesses deuses da terra? Vou mostrar quem eu sou. E a partir da 4ª e 5ª praga, nos é explicitado que o Senhor fala, eu farei distinção entre o meu povo e o povo do mundo. No meu povo essas coisas não acontecerão. Então as moscas ficavam só no Egito e na terra de Gósen, que era onde ficavam os filhos de Israel, nenhuma mosquinha. Na 5ª praga, que é a praga da pestilência do gado, fala-se que nenhum gado de Israel morreria. Nenhum. E é interessante que o texto fala que Faraó mandou emissários só para conferir, né? E eles voltaram e falaram assim, nenhum morreu. E chegamos na 6ª, 7ª, 8ª e 9ª praga, que são pragas da autoridade de Moisés. Irmãos, é a autoridade do homem interior. É a autoridade do homem espiritual. É a autoridade daquele que está diante de Deus, que o mundo não pode imitar. O mundo não pode ser igual. É impossível. Então, se nós, como igreja, tentarmos nos comparar com o reino do Egito, por meio de dinheiro, meio de pregação, ou não tem um monte de incrédulo, gente que não teme o Senhor, que fala muito melhor do que eu. Nossa, eu fui péssimo exemplo aqui. Falei com o Arthur, a última vez que ele falou assim, não, irmãos, porque eu não sou fluente em grego. Ele falou aqui, eu falei, não, eu não sou fluente em português. Eu conjugo os verbos errados, eu não sei falar direito, aí eu vou tentar me comparar com os grandes preletores do mundo. A igreja tenta entrar nesse processo de ver quem é melhor por meio de performance externa. Os magos do Egito imitam as coisas do Senhor, e não é isso que define. O que define, e aí eu vou ter que passar correndo, não temos tumores. A autoridade de Moisés nos livra das úlceras, nos livra de um coração doente. A autoridade de um homem que está na tenda da congregação, vendo Deus face a face, na comunhão do Espírito, guardado nele. Ele é livrado das úlceras, ele é livrado da chuva de pedras. Me fala o coração, acaba que eu vou caindo para Apocalipse.
Porque se os irmãos depois olharem Apocalipse 16, que são os 7 flagelos, né, derramar das taças da cólera de Deus, ali nós estamos vendo as pragas todas, né? Então nós temos úlcera nos homens, nós temos o mar se tornando em sangue, nós temos as fontes de água e os rios se tornando em sangue, nós temos o sol sendo tocado, nós temos trevas, e o sétimo flagelo é chuva de pedra. Pedras que pesam em torno de um talento. O talento no hebraico ali, o talento nas medidas hebraicas era em torno de 34 quilos. O talento grego já era quase 60 quilos. Pedras caindo do céu, de 40 quilos. Lá em Apocalipse 16 fala que nunca houve uma chuva de saraivada de pedras como haverá ainda no futuro. Então nós vamos entender que as 10 pragas do Egito, elas existem para apontar algo que em breve acontecerá nesse mundo. Paulo não fala isso em Coríntios 10? As coisas que foram escritas para nós é para o nosso ensino, para a nossa advertência. O Senhor está falando para o seu povo, não confie nos deuses da terra. Não estribe a sua vida nas coisas terrenas. O nosso Arão fala, eu não sei o que fazer. Você precisa fazer com que seu homem interior esteja mais aos pés do Senhor. Porque na autoridade de Moisés, o Senhor depois tem a chuva de pedras, aí depois o Senhor traz os gafanhotos, que também me fala ao coração ali, Apocalipse 9:3, a 5ª trombeta, os irmãos lembram? O rei do abismo, Abaddon no hebraico, Apolion no grego, que significa a mesma palavra, destruidor, toca-se a trombeta, o rei do abismo, ele abre a porta do abismo, começa a sair fumaça do abismo e dele saem gafanhotos. Gafanhotos. E eles têm o poder da picada de escorpião e eles começam a atormentar a humanidade por 5 meses. E não tem nada a ver com a natureza, e não é um gafanhoto físico, porque o Senhor ordenou. Vocês não podem tocar na erva verde, vocês não podem tocar no campo, vocês não podem tocar na natureza e vocês não podem tocar em todos aqueles que têm na sua fronte o selo de Deus. Essa praga dos gafanhotos é para o Egito. Espíritos malignos, autorizados. Os homens procurarão a morte e não a encontrarão. A praga do gafanhoto, o Senhor está dizendo para o seu Moisés e para mim. Em mim, você não terá úlcera. Em mim, você está livre da condenação desse mundo, do fim dessa era. Eu te livro da ira vindoura. Em mim, os espíritos malignos não podem te tocar. E, finalmente, a 9ª praga, que são a das trevas. Trevas que se podem apalpar. Uma pessoa não conseguia olhar para a outra meio metro uma da outra. Havia trevas no Egito. 3 dias, sem enxergar nada. E o escritor fala, enquanto isso em Israel havia luz. E essas são as promessas que o Senhor tem para o nosso Moisés. A autoridade de um homem espiritual. Não importa o quanto eu estou envolvido de trevas, Deus é luz. E Ele vai iluminar o meu entendimento. Ele vai iluminar meu caminho. Eu vou saber o que fazer. Está todo mundo perdido. Está todo mundo na escuridão. Mas não no meu coração. Não na minha terra. Porque há um caminho que o Senhor deseja nos iluminar. Mesmo que as circunstâncias e as situações estejam completamente em trevas. Essas são as 4 pragas que Moisés dá contra o Egito. Que imitação e mago nenhum pode fazer. E temos então a 10ª praga. Bendito seja Deus. Todos que estão debaixo do sangue do Cordeiro não experimentarão a morte. É isso, irmão. Aquilo que em breve há de acontecer nessa terra, o Senhor tem falado, tira seus olhos disso. Se você está colocando sua confiança nas coisas dessa terra, daqui a pouquinho vai cair chuva de pedra. O seu sítio, a sua chácara, a sua casa, os seus bens. Você é filho de Deus. Você está esperando o êxodo. Essas coisas vão vir para tirar o povo de Deus daqui e nos levar para a cidade celestial. Essa é a promessa. Estamos peregrinando até chegarmos diante do Senhor. Que o Senhor nos guarde das úlceras, o Senhor nos guarde da ira vindoura que virá sobre essa terra,
Que o Senhor nos guarde das trevas, que o Senhor nos guarde dos gafanhotos. De tudo aquilo que tenta fazer com que a nossa vida seja igual a dos egípcios, sendo que o Senhor nos chamou a termos uma vida dos filhos de Deus, chamados para a libertação, convidados para sair do Egito. Faraó tem que se render e fala, não dá. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. Quando há a ordem, saia da morte, já cantamos nessa manhã. A morte foi tragada, foi derrotada, e o Senhor então nos dará a vitória. Tira seus olhos das coisas dessa terra. Tira seus olhos da imitação dos magos. Não é ali que o Senhor define sua autoridade final. Não é nas coisas do Arão que o Senhor nos abençoa de uma forma eterna. Isso tem que ser uma consequência e uma resposta de um homem interior que está em profunda comunhão com o Espírito Santo. E a última coisa que eu queria dizer, que na verdade é o contrário, né? É o outro lado da moeda dessa questão. Porque se Arão fez sinais e o Egito e os magos imitaram, lendo o Novo Testamento, eu entendo que, infelizmente, para as crianças espirituais, nós que temos dificuldade de discernir as coisas, nós que ficamos olhando esses sinais, as Escrituras vão dizer também que a igreja pode ser enganada pelos sinais e prodígios que o mal faz. Então, nós precisamos ter um Moisés que sai à tenda da congregação e ouve de Deus para saber o que é dele exatamente. Aquilo que é inconfundível, aquilo que é de Jesus Cristo. E não aquelas questões externas que parecem ser, mas não são. Lhes falta a autoridade do Espírito Santo, né, naqueles movimentos, naqueles sinais e naqueles prodígios. Lembrando os irmãos aqui, em Mateus 24, o Senhor, quando ele vai dizer, né, sobre eles lá, vendo o templo reformado por Herodes e vendo aquelas pedras lindas e aquele templo que ficou mais bonito que o templo de Salomão, o Senhor fala, não olha para isso, porque em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra. E depois do Senhor ter falado isso, seus discípulos, separadamente, no Monte dos Oliveiras, se aproximam dele e falam, Senhor. E eles perguntam 3 coisas. Eles vão perguntar quando sucederá a destruição do templo, qual é o sinal da tua vinda e quando se dará a consumação desse século. E o Senhor começa a dizer, a primeira coisa que o Senhor nos diz, e eu acho que isso é uma coisa importante para nós, espiritualmente falando, e é por isso que nós precisamos ligar um alerta para desenvolvermos a capacidade de sairmos ao Senhor fora do arraial e termos comunhão com Ele, é que a primeira coisa que o Senhor Jesus responde a eles é, vede para que ninguém vos engane. E o Senhor começa então a trazer, de forma muito clara, que uma das características do tempo do fim é o engano, é a aparência. Coisas que nós achamos que são do Senhor e não são do Senhor. Então, na continuação do texto, o Senhor Jesus vai falar assim, naquele tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, e surgirão falsos profetas, fazendo sinais e prodígios. E no versículo 24, no versículo 23 ele fala, ei-lo, ninguém acredite aqui, se alguém falar, o Cristo ali, ei-lo ali, não acrediteis. No versículo 24 ele fala, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, fazendo sinais, prodígios e obras. E, se possível, eles enganarão os eleitos. Versículo 25, só uma frase. Vede que vô-lo tenho predito. Que o Senhor nos dê um coração bem prudente nesses dias. Mas essa vigilância e esses olhos atentos para discernirmos aquilo que é do Senhor e aquilo que não é, temos olhos bem atentos para falar assim, não, tem ouro, tem festa, tem comida, tem alegria, tem ajuntamento, é o povo de Israel, mas é um bezerro. Isso se dá na coragem de subirmos no Monte Sinai, abrirmos mão do pão e da comida e estarmos aos pés do Senhor, para que Ele grave seus mandamentos a nós. O Senhor fala, eu vos tenho predito. Em Marcos 13, 23, que é o paralelo de Marcos 24, 25, Marcos fala assim, que o Senhor Jesus diz, estejais de sobreaviso, tudo vos tenho predito. O Senhor não está avisando o seu povo.
O Senhor não está avisando que haverá um tempo de muita mistura e muito engano? Nós vamos ser guiados por sinais e prodígios? Esse é o nosso definidor? É esse, irmãos? Tem uma irmã, a tenda dos milagres da rua, ela adivinha tudo. Ela fala da sua vida, ela cura, ela profetiza. Eu não estou falando que isso não é do Senhor, mas não é isso que pode nos definir. Isso é Arão. Nós precisamos entender Moisés. Nós precisamos entender aquilo que vem do Senhor. Porque o Senhor já nos predisse: muitos serão enganados e haverão muitos falsos profetas. Isso significa que, se os irmãos levarem a sério esse texto, o que eu estou fazendo agora, nesse exato momento, tentando compartilhar e servir os irmãos com a palavra, os irmãos precisam checar nas Escrituras. Que o Senhor me livre de ser um falso profeta. Que o Senhor me livre de indicar um caminho para os irmãos errado diante do Senhor. E os irmãos precisam checar, serem bereanos. Não, vamos ver na palavra do Senhor se o que o Pablo, fulano, ciclano está dizendo. Agora, o que eu estou querendo dizer para os irmãos é que é muito menino, é muito juninho nós vermos sinais e prodígios e achar que isso é do Senhor. Porque o Senhor já falou: eu vos tenho predito, haverá manifestação de engano por meio de sinais e prodígios. Não vá por esse caminho. Não acredite em tudo que você vê. Na continuação, quando Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2,9, ele fala: porque a manifestação do iníquo será segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira. Então, irmãos, vocês vão me desculpar. Eu não tenho problema nenhum de ver sinal, milagre, prodígio, mas eu preciso, com o meu Moisés, ir sair do arraial, entrar na tenda e falar: peraí, deixa eu ver se isso é do Senhor. Eu preciso ter um amém do Espírito Santo. E qualquer coisa que manifeste uma não centralidade de Cristo, eu preciso resistir. Não é legítimo, porque o Espírito Santo, João 16 vai dizer isso, o ministério do Espírito Santo é nos conduzir a Cristo. Palavras do Senhor Jesus. Um ministério que te conduz a sinais e prodígios e não a Cristo, toma cuidado. Não tem conferência nas Escrituras. O Senhor Jesus está dizendo: estejais de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Será tempo de mistura, será tempo de confusão, será tempo de manifestação de muitos sinais, prodígios e muito poder. Também é o que acontece em Armagedon, em Apocalipse 16. Vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos semelhantes a rãs. E são espíritos enganadores que farão grandes sinais e grandes prodígios e ajuntarão as nações em Armagedon para lutar contra Deus. Irmãos, o que eu estou tentando dizer para os irmãos é que é urgente, caso você não queira ser levado pelos enganos da era que estamos vivendo, caso nós não sejamos levados por mentiras satânicas, doutrinas destruidoras, heresias, é necessário que você e eu tenhamos uma vida a sós com o Senhor. É necessário você criar o bom costume de sair do arraial e clamar que Deus fale com você, à luz da palavra, permitindo que Ele confira as coisas espirituais com coisas espirituais. Porque se nós não fizermos isso, irmãos, daqui a pouquinho, isso que está chegando nessa terra vai enganar os eleitos. Vai enganar o povo do Senhor, porque nós estamos olhando sinais, prodígios e obras. Então nós temos uma vida de muito Arão e pouco Moisés. Temos uma vida muito... Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de... Quem que batizou mais? Quem que pregou mais bonito? Quem que fez isso? E temos pouquíssima experiência de ouvir a voz de Deus a sós. De sermos instruídos por Ele, de termos clareza das coisas que o Senhor deseja que façamos e falamos no dia de hoje. O Senhor fala aos nossos corações. Não é brincadeira, e desculpa meu máximo pessimismo. Eu não estou preocupado com os irmãos nesse sentido, eu estou preocupado comigo. Porque se eu estou entendendo pela palavra de Deus que muitos vão ser enganados, eu não tenho a pretensão que todos nós não seremos enganados.
Mas, Senhor, eu não quero eu ser enganado. Leva-me para essa realidade, leva-me para essa experiência. Não, mas o povo quer bezerro de ouro. Não, o povo quer o bezerro de ouro. O que eu quero é o Monte Sinai. O que eu quero é ouvir a voz de Deus. O que eu quero é estar aos pés dele. É ver o dedo dele escrevendo a sua lei nas tábuas do meu coração. É isso que eu preciso. É isso que eu quero. Então, irmãos, tira os olhos da opinião humana, tira os olhos da reputação humana, tira os olhos das pessoas, tira os olhos da sociedade, tira os olhos da política, tira os olhos dos grandes sinais, prodígios, tira os olhos e olha para Cristo. Aprenda a ouvir a voz dele. Estaremos bem guardados e protegidos se estivermos em Jesus Cristo. Essa vida oculta dele. E não é isso que me fala Mateus 6, no Sermão do Monte? O que o Senhor Jesus está dizendo ali? Você quer ser Arão antes de ser Moisés? Quando você fala de esmolas, quando você fala de oração, quando você fala de jejum, quando você fala de serviços, você está preocupado em fazer para que os homens vejam? Aprenda a entrar no seu quarto. Aprenda a orar ao Senhor em secreto. Aprenda a dar uma oferta em que sua mão direita não sabe o que a sua esquerda faz. Quando você jejuar, não desfigura seu rosto para mostrar para os homens que você jejua, não. Aprenda a ter uma experiência fora do arraial, na tenda da congregação. O Senhor vai falar conosco. O Senhor vai iluminar nosso caminho. O Senhor vai nos apacentar e nos dirigir. O Senhor vai nos livrar do engano, da mentira e das ciladas do diabo. Que o Senhor possa nos dar esse coração decidido, porque é um caminho muito antipopular. Às vezes você vai se levantar contra a sua esposa, seu marido, contra os irmãos, contra a sociedade, as noções desse mundo de sucesso, as noções desse mundo de felicidade. Saiamos, pois, fora do arraial. Escutemos a voz de Deus e que o Senhor nos conduza a essa vida vitoriosa em Cristo Jesus.